Hoje, 18 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Menopausa. A data, pessoal, foi criada com o objetivo de alertar as mulheres sobre as mudanças que acontecem com o seu corpo e incentivá-las a procurar um especialista que pode auxiliar a passar por essa fase da vida feminina com mais tranquilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, está levando em conta o crescimento da expectativa de vida, que passou a ser de 73 anos, cerca de 1,2 milhões de mulheres terão 50 anos ou mais em 2030. Por esse motivo, é necessário conscientizar cada vez mais as mulheres sobre os efeitos da queda hormonal e os tratamentos disponíveis no mercado. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre esses temas mais focado ali na atividade física e a importância dela para passar por essa fase da vida, eu estou agora aqui no estúdio com o educador físico Wesley Henrique. Seja bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vamos lá, falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Legal. É uma fase difícil para a mulher quando a gente foca ali na atividade física, no exercício físico? Bom, bom dia novamente. Bom dia. Nesse período, a gente tem uma dificuldade em relação a diminuições de hormônios. Certo. O que acontece? A partir dos 50 anos, que vamos dizer que é uma idade que as pessoas falam que entram diretamente na menopausa, existe uma confusão no corpo. Então, assim, começa a ter diminuição desses hormônios e isso pode dificultar principalmente em desenvolver algum trabalho, principalmente a parte de atividades físicas. Então, é fundamental que as mulheres que chegam nesse período, elas pratiquem atividade física para que possam melhorar a sua qualidade de vida. Quando a gente fala assim qualidade de vida, a gente fala de ter sua capacidade funcional. A gente sabe perfeitamente que quando dá 50 anos ou mais, a gente acaba perdendo um pouco da nossa funcionalidade, que seria se movimentar, de caminhar, de fazer qualquer tipo de atividade que faça o seu dia a dia. E é fundamental que a gente entre nesse ponto, porque se a gente deixa de se exercitar, ou seja, de praticar algum tipo de atividade física, nesse período a gente acaba perdendo massa muscular, a gente acaba aumentando o peso, porque isso é decorrência do que acontece durante a menopausa. E é interessante também focar que nesse período as mulheres ficam mais estressadas ainda. Então, assim, imagina você tendo o exercício como um tratamento não farmacológico para trazer felicidade, vamos falar assim. Quando a gente fala de felicidade, a gente começa a praticar e depois da atividade, a gente tem os hormônios que são os hormônios da felicidade. A gente fica tão bem, pois tão bem, o dia até começa melhor. Tudo funciona legal, tudo funciona de outra forma. Exatamente. E é tão legal assim você trazer isso, porque quando a gente fala em menopausa, principalmente nós mulheres, a gente já começa a pensar que a gente vai ficar ali, a gente vai ter mais dificuldade de enfrentar a vida, de enfrentar o dia a dia, porque tem os efeitos colaterais, então a gente já pensa logo nos medicamentos, a gente já foca logo nessa parte. Pois é, agora vamos pensar o seguinte, se você é uma pessoa que pretende praticar depois da menopausa, você está pensando de uma forma positiva. Sim. Porque ao invés de você buscar ali no dia a dia o remédio, que é o remédio que você vai para lá, aquele farmacêutico, você vai lembrar de que não, eu levantei, eu vou me exercitar. Sim. Porque eu vou me exercitar e eu com certeza vou trazer mais benefícios para mim. Agora, se essa mulher já vem a longo prazo se exercitando, tenha certeza que quando ela chegar no período da menopausa, os efeitos que podem influenciar serão totalmente diferentes, ou seja, serão menores. Então, a longevidade dela, assim, a vida ativa dela, que preparou ao longo do período do pré, no caso antes da menopausa, vai fazer um benefício muito longo até a longevidade, ou seja, até o final da sua vida. Muito bem. Wesley, tem uma coisa que a mulherada reclama muito, eu já escutei isso, inclusive, da minha mãe, sobre a menopausa, que é o calor. Aí eu já aproveito para perguntar para você, tem alguma indicação de horário que seja melhor para você fazer, para evitar esses incômodos? Legal, muito bem. Principalmente como aqui é muito quente, né? Então, assim, a atividade feita no início do dia, ou até no final da tarde, ou até à noite, seria mais interessante, porque esse calor que fica, né, dá uma sede maior também. Isso. Então, às vezes a pessoa fica até desconfortável em um período que é ali meio-dia ou outros, por causa desse calor. Mas aí fazendo no início do dia, que ainda está bem mais assim, menos quente, ou no final do dia, seria fundamental, até porque vai deixar ela mais leve para fazer as atividades, ela consegue ingerir mais água, ela consegue passar o dia mais tranquila. Então, assim, é fundamental e até mais importante que ela possa fazer isso no início do dia ou até mesmo à noite. Agora a pergunta que não quer calar. Vamos lá falar de massa muscular e mulherada.
A gente, sem nem tocar na menopausa ainda, mas naturalmente, a mulher ela tem mais dificuldade em relação à massa magra? Genial, muito boa a sua pergunta. Então, o homem e a mulher, no caso a gente fala sobre gêneros, a gente tem uma diferença muito grande em um hormônio chamado testosterona. Sei. O homem ele tem 10 vezes a mais de testosterona do que a mulher. Mas aí a gente tem como produzir ele através do treinamento de força, ou seja, através do treinamento de força, que é a musculação, treinamento integrado, calistenia, a gente consegue aumentar a produção, não nos mesmos níveis, é claro, mas a gente consegue aumentar a massa muscular sim, em todo o período. É notável que quando chega na menopausa, a gente tem uma diminuição, normal. Mas se a gente consegue manter o treinamento, a gente vai pensar em diminuir outras situações, que poderiam ser perda muito alta da massa muscular e até mesmo perda óssea, ou seja, da densidade óssea. Então, para a mulherada, treinar é fundamental, ou seja, é ótimo, é massa. E quando a gente chega na menopausa, né, tem muitas mulheres que acham assim, ai, não vou não fazer musculação, ai, eu não quero não. A musculação, ela é boa? Ela é fundamental. Ela precisa ser aplicada, seja praticada em todas as idades, principalmente no período que é para as pessoas na menopausa. Por quê? Nesse período da menopausa, a gente tem dois sistemas que são chamados de osteosarcopenia. Um nome bem diferente. Um nome difícil, né? Grandão. Mas aí, se a gente pensar diferente, seria diminuição da estrutura do osso e diminuição da massa muscular. Aí, nesse momento, fazer treinamento de força, que no caso é a musculação, treinamento integrado, que no caso é conhecido hoje como cross-training, entre outras aí, que tem até marcas, etc. Que aí a gente pode aumentar a massa muscular e também aumentar essa densidade que é do osso, que vai diminuindo com os efeitos da idade e também no período da menopausa. É ótimo você falar isso, para a gente até começar a desconstruir essa ideia de que, porque eu já estou com a idade mais avançada, eu não vou fazer exercício físico. Justamente. É fundamental que seja incluído tanto os exercícios de caráter aeróbico, como aula de ginástica, dança, como o treinamento de força, que eu estou falando de treinamento de força, que é a musculação. Por quê? É fundamental porque a gente precisa aumentar a massa muscular. A gente precisa dessa massa muscular, ou seja, dos músculos, forte, bumbumzinho durinho, que seria para as mulheres mais velhas também, a gente quer, em geral, para a gente poder ter, vamos dizer, nossa vida ativa. Muito bem. Quais então que são as principais dicas, Wesley, quando a gente fala de menopausa e atividade, exercício físico? Bom, as principais dicas beba muita água. Alimente-se bem. Você não é um cacto, beba muita água, você não é um cacto. Bebe muita água, alimente-se bem e pratique atividade física, principalmente a que você mais tem vontade de fazer. Certo. Sempre e aplique sempre, ou seja, coloque o treinamento resistido, que seria a musculação, ou até mesmo outros tipos de características. Mas é fundamental que isso seja prescrito por um profissional de educação física. Então, procure sempre um profissional especializado para poder te ajudar. Outro ponto fundamental é a Estácio, ela tem um ponto bem importante que ajuda bastante mulheres no período da menopausa. Que legal. Com a clínica que temos aqui, no caso, aqui na Jatiúca. A clínica escola. A clínica escola, que é atendida por vários estudantes também, que podem estar ajudando muitas mulheres que estão no período da menopausa. Olha aí que dica legal. Então, atenção, mulherada. É grátis? É de graça, É de graça. Olha só. Então, atendimento gratuito, multidisciplinar para você que está aí passando por essa fase da vida. Não tenho condições de estar procurando ali um professor, né, um educador físico, não estou com condições ali de estar me cuidando, então aproveita essa oportunidade. A Estácio, ela tem uma clínica escola, lá vai ser atendido pelos estudantes, porque eles precisam praticar o que eles estão aprendendo na sala de aula, mas tem total supervisão, não é isso, Wesley? Com certeza. Dos professores e profissionais. Então, não perde tempo, aproveita. Quer deixar algum contato, alguma rede social? Fique à vontade. Quero. Meu nome é Wesley, acompanha-nos nas redes sociais, está lá WH Personal, lá a gente dá várias dicas de fisiologia do exercício, sobre treinamento, sobre a parte do idoso, principalmente com treinamento resistido. Pessoas que têm problemas de rins, que é principal, que é fundamental, beba muita água e pratique atividade física, tá? Então acompanha nosso conteúdo lá digital, que vale muito a pena. WH Personal lá no Instagram. Muito bem, obrigada pela sua presença. Adorei ter você aqui, essas dicas todas que a gente compartilhou. Parabéns, viu? Então, WH Personal. Underline Personal. WH Personal, que é de Wesley Henrique, então você pode correr lá e acompanhar. Obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigado. E olha só, aproveitando que a gente estava aqui falando sobre exercício, sobre atividade física, há uns dias atrás eu entrevistei o Vitor Bastos, ele também que é educador físico, só que com ele, tá, pessoal, eu conversei sobre atividade física agora, nessa estação que é o verão, primavera,
primavera, a temperatura ela tá, né, subindo um pouco mais e a gente vai conferir agora como é que foi esse bate-papo. Roda aí. Olha só, pessoal, nós estamos no verão, né? E a combinação da atividade física vigorosa e o calor excessivo é uma situação que requer muito cuidado. Quem vai explicar melhor sobre ela pra gente agora aqui no estúdio é o professor de Educação Física da Uninasal, Vitor Bastos. Obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no Bem Assim. Ainda não é um verão de fato, mas pra gente é como se já fosse, né, Vitor? Porque a primavera aqui já tem essas altas temperaturas. E eu já aproveito para perguntar. Exercício físico e calor combinam? Primeiro, obrigado pelo convite, sempre é um prazer estar aqui. Sim, combinam, né? Então, sempre é muito mais prazeroso quando a gente pensa em fazer atividades físicas com esse sol lindo, com essa vista linda que a gente tem no nosso estado. Mas, de fato, precisa ter algumas atenções. Quando a gente pensa, né, que o nosso corpo, boa parte dele, né, é de água, a gente tem que ter o cuidado, principalmente na desidratação durante essas atividades. Esse daí, então, seria o maior desafio quando a gente fala de atividade física ao ar livre? Sim, a gente tem que ficar atento justamente com a elevação da temperatura central do nosso corpo. E, geralmente, o que vai influenciar nisso, além da temperatura, da umidade relativa do ar, é o quanto de água a gente repõe durante a atividade física e quanto hidratado a gente está nesse início também de atividade física. Além da água, eu preciso tomar outra coisa, não sei, isotônico, né? O pessoal acaba trazendo muito também esses outros itens. Geralmente a gente tem uma recomendação para essa reposição, né, desses eletrólitos quando são atividades mais longas. Sim. Atividade geralmente ali com a duração próxima de 1 hora, 1 hora e meia, apenas a água ela é suficiente, né? Desde que você iniciou bem hidratado, bem alimentado a atividade física, você não tem a necessidade de você tomar um isotônico. Apenas a água normal ela é suficiente. É normal, com o calor, com a alta temperatura, eu sentir que o meu desempenho ele deu uma caída, ele diminuiu? Sim, justamente pela questão da desidratação. Se eu não tiver essa reposição, ou também outro fato que pode ser levado em consideração, eu não tiver o costume de fazer atividade no calor. Então, muitos turistas que nessa época vêm do sul, vêm fazer atividade aqui. Mesmo ele se hidratando, a sensação térmica, né, o calor, pode influenciar psicologicamente e isso afetar o desempenho. Mas, de uma forma geral, eu conseguindo fazer protocolos de hidratação antes de fazer o exercício, durante o exercício, tende a diminuir essa sensação de perda de desempenho. Tá, e se durante a atividade física, né, eu passar mal, eu não me sentir bem, normal, o que eu devo fazer? É parar imediatamente? Primeira coisa, de fato, para, senta, busca uma sombra, um lugar ventilado, né? Respira, busca, né, se hidratar, saber se de fato é essa falta de água que possa estar gerando isso ou algum outro fator, se a sua temperatura de fato ela se elevou mais do que o normal. Então é interessante você fazer uma pausa, reavaliar o que de fato aconteceu naquele momento. Se foi a temperatura, existem alguns outros fatores que também, além da temperatura, podem estar levando a esse mal-estar. Então é importante você ter uma percepção geral do que de fato pode estar ocasionando esse mal-estar. Usar roupas leves é sempre indicado? Roupas leves, de algodão, roupas mais claras, nada que retenha, né, o calor, que você consiga ter uma troca de calor, que você consiga transpirar. É importante a transpiração, porque é justamente pela transpiração que a gente vai desidratar, mas é justamente por ela também que a gente perde calor. Então a água, né, no nosso corpo, o suor, é que vai fazer quando ele evaporar, que a gente também perca calor e com isso a gente mantém a temperatura mais estável. Ok, um outro ponto, né? É legal escolher os melhores horários, aqueles em que, né, os raios solares eles não têm tanta incidência ou então não estão, né, tão fortes como a gente costuma falar? Depende muito do tempo que você planeja fazer atividade física, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, da importância de você se expor ao sol por questões de vitamina D, hoje os estudos mostram que é interessante você se expor em horários que você tem maior incidência ao sol. Mas também se você fizer atividades mais curtas, 15, 30 minutos.
Planeja fazer uma atividade mais longa, de fato é interessante buscar horários ou também se proteger, né, com protetor solar, horários que você tenha menor incidência. Existem estudos que mostram que a temperatura ideal, por exemplo, para a gente fazer uma corrida, é de aproximadamente 10 graus. Nossa! Algo que na nossa cidade... Aqui é impossível, né? Exatamente. Muito bem, outro ponto que eu tinha notado aqui, né? A gente às vezes fala das pessoas que se hidratam, a gente fica reforçando, né? Beba água, mas é quem bebe água demais. Isso acaba sendo um problema? Sim, porque, né? A gente tem sempre uma questão da individualidade. O que eu sempre falo para os meus alunos, teste sempre em você, para você entender o que funciona em você e o que não. Sim. A recomendação geral que a gente tem é, antes de você fazer atividade, você se hidratar com 500 ml de água. Tá. Durante a atividade, de 150 a 350 a cada 15, 20 minutos. Isso para algumas pessoas é muita água, principalmente se você estiver correndo. A sensação de desconforto gástrico pela água ainda está ali no estômago é muito. Então, o que é que eu sempre falo? Começa com a menor recomendação, a menor dosagem. Tá. Vai testando em você em atividades mais curtas, até você encontrar o que lhe faz bem, o que dá para você, né, usar sem você ter nenhum desconforto. Sim. E a insolação? Por que eu acabo perguntando isso, né? A gente está vendo aí uma grande febre do beach tênis. E muitas pessoas acabam ali passando horas do seu dia, né, totalmente expostos, sem cuidar, né, ali, sem tirar um tempinho para descansar, para ficar na sombra. Insolação também pode ser algo que pode prejudicar nesse desempenho? Sim. A insolação, ela vai ter uma relação justamente com o aumento da temperatura central. Sim. Então, quando o indivíduo ele chega nesse ponto dele ter uma insolação, ele começa a ter outros sintomas que possam vir a longo prazo também não fazer bem. Então, ele tem que estar atento com essa questão da hidratação, porque a gente precisa entender. Por que eu falo tanto da hidratação? Porque justamente a gente vai perder a água do plasma. Sim. E isso vai afetar o nosso funcionamento cardiovascular. Então, isso pode levar a picos de pressão, a pessoa, né, a elevação da temperatura central, como eu falei. Então, ela tem que ficar muito atenta a esse procedimento de, em alguns momentos, buscar a sombra. E outro ponto também importante é a gente não esquecer que atividades na água também desidratam e também geram insolação. Então, não é eu ir para a praia, nadar ou fazer na piscina, eu estou dentro d'água, está tudo ótimo, maravilhoso. Não é, eu também tenho que ter o mesmo cuidado, o mesmo protocolo de hidratação, porque o nosso corpo, quando vai fazendo movimento e produzindo calor, ele vai gerar transpiração. Você não vai sentir porque você está na água, mas você também está tendo ali prejuízo. Vamos então reforçar as dicas quando a gente fala assim de atividade física, de exercício físico, né, nessa estação aí que está chegando, que a gente acaba, né, também assim aproveitando bastante ela. Quais que são as principais dicas? E aí eu já peço também até para você falar para quem corre, para quem caminha, para quem faz o beach tennis, para quem faz, né, esportes aquáticos, quais são as dicas? Primeira coisa, é sempre bom e importante buscar um profissional qualificado, né? Tanto profissional da educação física quanto nutricionista, para ajudar a entender que tipo de atividade você vai fazer, como é que está a sua alimentação antes. Existem vários alimentos que conseguem auxiliar nesse processo. Depois, entender quanto tempo você vai passar fazendo aquela atividade. Como você falou, o beach tennis tem gente que passa horas e horas fazendo. Então, quanto mais tempo você passa, maior a chance de você desidratar e você ter alguma consequência. Então, quanto tempo de atividade para eu selecionar qual é o melhor horário para eu fazer essa atividade, buscar usar roupas mais leves, cores claras, que gerem, né, essa perda de calor, que não retenham tanto calor e me manter hidratado. Então, fazer a hidratação geralmente 500 ml antes, a cada 15, 20 minutos de atividade, também fazer a ingestão ali de 150 a 350, tendo cuidado de identificar em você quanto de água você consegue sem que você sinta nenhum desconforto. Muito bem, contatos, redes sociais, se quiser compartilhar, fique à vontade. Então pode me seguir lá no Instagram, né, VJ Bastos Silva, que geralmente eu também sempre estou
discutindo essas temáticas por lá. Muito bem, brigadão, tá, Vitor, pela sua participação aqui. Muito obrigada também ao Uninassal por nos ceder profissionais tão incríveis, tão importantes, que sempre vêm aqui nos compartilhar dicas maravilhosas. Obrigada mais uma vez, tá? E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, continue aí, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco não, a gente já voltou aqui, olha só, pessoal. E assim nós vamos encerrando o nosso Bem Assim de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta e, é claro, eu conto com você. Um grande beijo, tchau, tchau e até mais. Oral Unique. Cada sorriso é único.